Olá, olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E aí eu tenho que pedir a você, né? Bota o sininho aí, te inscreve no canal se não se inscreveu e faça perguntas. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Eu vou fazer uma análise da prova de conhecimentos gerais, da questão discursiva de conhecimentos gerais da Secretaria de Educação de Santa Catarina. A prova foi dia 22, domingo, estamos no dia 23, segunda-feira. Pós-prova, então é aquele monte de pontinho de interrogação do candidato que tem um monte de dúvidas sobre alguma coisa. Então a gente vai até o fim, me segue até o fim, que eu vou orientar vocês, mas especificamente em relação ao que eu trabalhei com muitos alunos ao longo dos últimos meses, que é a questão discursiva. Eu vou trazer o exemplo da questão discursiva de conhecimentos gerais, mas se você tiver dúvida em relação aos conhecimentos específicos, para o vídeo não ficar grande, eu não comentei. Mas aceito sugestões. Legal? Eu quero que você fale aí sobre. Vamos lá, manda sugestões, estou à disposição de vocês. Esse é o meu trabalho. Legal? Como é que eu posso contribuir para essa discussão toda, né? Eu posso contribuir do meu lugar. Eu sou um professor de língua portuguesa, acostumado há 38 anos a trabalhar com produção textual, a provas de concurso público, acostumado a trabalhar como avaliador de redações, Enem, concurso público, e também durante bastante tempo também fazendo questões aí para provas de concurso público. Então eu tenho um lugar, e é desse lugar, a gente fala a teoria do lugar, né? É desse lugar que eu quero conversar com vocês. O meu olhar é o olhar do professor, mas sobretudo é um professor que está acostumado com prova de concurso público, então eu sei como é que se fazem as questões de prova de concurso público. E aí que eu vou fazer um exercício crítico em relação a essa prova da FURB, da Universidade Federal, lá na Universidade Federal da Universidade de Blumenau. Legal? Então, muita reclamação em relação ao tempo, quer dizer, o gerenciamento do tempo, porque era uma prova com textos e também com alternativas muito longas, muito extensas, e, além disso, tinha que fazer duas questões discursivas, cada uma com 15 linhas, são 30 linhas, então ficou realmente muito pesado. E uma das questões fundamentais é o gerenciamento do tempo, né? Então, vamos lá de novo. Quem está acostumado a fazer prova de concurso público sabe perfeitamente bem que uma das questões fundamentais do concurseiro é o gerenciamento do tempo, né? Por isso que tem que ter um plano de ação. Planejar como eu vou fazer a prova, legal? Isso é muito básico, né, gente? A gente tem que saber essas coisas, porque isso faz parte da brincadeira. Quer dizer, quando eu for fazer a prova, eu tenho que saber por onde eu começo, por onde eu termino. Isso é básico. Aí, claro, muita reclamação no sentido de que não deu tempo para passar a limpo, porque faltou tempo na questão da discursiva, apesar de eu ter falado aqui trocentas e 50 mil vezes, como sempre eu faço, que nunca a gente deixa a discursiva para o final, e aí o cidadão vai fazer correndo com aquela letra horrorosa, não dá tempo de passar limpo, ou muitos ainda fazem o rascunho, não passam a limpo. Acho que isso é outra coisa básica, né, gente? Quer dizer, não, o avaliador de concurso público, ele não olha a folha de rascunho, ele olha a folha oficial, e você sabe que tem que fazer de acordo com a folha oficial. Quem não passa para a folha oficial porque não está acostumado a prova de concurso público, né? Porque isso é básico, né? Prova de concurso público, gente, ninguém olha rascunho. Vocês acham que o avaliador vai olhar rascunho? Quanto tempo você acha que eu tenho para avaliar uma discursiva na prova? Eu tenho 2, 3, 4 minutos. Então é altamente trabalhoso. Você acha que o professor vai ficar olhando? Até porque ele nem sabe o que você escreveu no rascunho, ele recebe só uma cópia da folha oficial. É assim que funcionam as correções. Legal? Então, o rascunho você faz o que quer com ele. Pode escrever uma poesia, bota uma prece, bota teu nome. O rascunho é seu. Ninguém olha rascunho. O que o avaliador vai olhar é o que está na folha oficial dentro daquela margem. O que está fora da margem não importa. Legal? Então é assim que funciona. Por quê? Porque é um concurso de massa, porque tem 1 zilhão de inscritos, e tu tem que ter um método. Então é diferente de você estar corrigindo uma provinha do seu aluno na sala de aula, né? Que aí tu olha o aluno, olha o rascunho, pede pra... Inclusive tem professor que pede, bota o rascunho junto. Uma prova de concurso público não se identifica o candidato, não pode se identificar. Por que não pode identificar? Por razões óbvias, né? Imagina se eu sou avaliador, eu conheço vocês. Né? Então, tu não pode ter componente subjetivo da análise, então tu não sabe, tem só o número da inscrição do cidadão, e é assim que você vai fazer o recurso também, né? Não se identifica o recurso, né? Porque você vai fazer um recurso provavelmente pro mesmo cara que fez a sua redação, né? Se não for, é ali, daquela galerinha ali.
Algumas conclusões a gente pode tirar em relação a essa prova, e as conclusões elas não são nada boas. Eu vou fazer meu exercício crítico, porque é esse o meu lugar, fazer exercício crítico mesmo, né? Mas muita coisa mal feita na prova, muita reclamação da prova grande, extensa, problema de gerenciamento de tempo, muito candidato que não sabe também gerenciar tempo, isso é outro problema, né? Então não é só a prova, o candidato também não está preparado para enfrentar esse tipo de coisa, porque é uma maratona, 4 horas e pico fazendo uma prova, você imagina, né? No domingo. Mas também, muitos alunos reclamando, eu não cheguei a examinar a prova porque o meu trabalho era discursiva, mas de qualquer maneira, muita reclamação de alunos reclamando que o que estava no conteúdo programático não teve o privilégio, quer dizer, muita gente estudou o currículo, a BNCC, o Plano Estadual de Educação, e pouca coisa disso aí apareceu na prova, o que mostra, de antemão, analisando rapidamente assim, um equívoco de quem elaborou a prova, no mínimo um equívoco, uma barbeiragem, quem sabe, né? Mas existem outras barbeiragens que eu quero mostrar para vocês que são bem graves aqui, né? Vamos lá. Então, eu vou começar pelo começo, para ser óbvio, né? Então, a gente tem que olhar primeiro os prazos, você não pode esquecer os prazos que você tem, tá? Então, até o dia 23, hoje é 23, um dia depois da prova, né? Você tem a divulgação do gabarito preliminar, das objetivas, né? Para o cargo de professor. Legal? O período de recurso dessas questões é até de 24 a 25, em que você pode, para o cargo de professor, você pode contestar, você tem todo o direito a isso, e é um direito constitucional, ninguém está te privilegiando, legal? Então isso é padrão em prova de concurso público, um prazo recursal para você, porque você tem o direito ao contraditório. Aliás, isso está lá na Constituição, do dia 24 a 25. Então você sabe que até o dia 25 você tem a possibilidade de fazer a contestação. Hoje você tem o gabarito, vai conferir a prova e vai ver se alguma coisa você pode anular. Prova de conhecimento, ou mudar gabarito, né? Prova de conhecimento para os demais cargos, que é no outro fim de semana, então aí os prazos são outros, né? Porque no dia 30/9 é a divulgação do gabarito, e o período recursal vai ser do 1º/10 a 2/10. Esse é o período recursal, 2 dias, que é também o prazo padrão de recurso, né? São 2 dias para recursos. Todo mundo, tudo que a banca faz a mesma coisa, legal? As respostas aos recursos dessas questões objetivas, né, da prova de conhecimentos e habilidades, do gabarito com o gabarito oficial, é dia 30 de outubro. Então aí sai a resposta aos recursos com o gabarito oficial aí, né? Não é mais o gabarito preliminar, é o gabarito oficial. Ou seja, o que vai se fazer? Vamos pegar todos esses recursos aqui e mandar aos professores que fizeram a prova, tipo, olha, estão reclamando aqui isso aqui, dá uma olhadinha aí. E o professor vai dizer, concordo, realmente tem que mudar o gabarito, tem que anular a questão. Ou então vai dizer, não é nada disso, tá? Confirma tudo, isso é bobagem. Legal? É isso que vai acontecer. Então o professor vai receber uma lista, o professor que fez a prova, vai receber uma lista dos recursos que vocês fizeram. Bem entendido isso? Muito bem. Os resultados da questão objetiva da prova de conhecimentos e habilidades também é dia 30, resultado preliminar das questões discursivas também, ó, com a prova de conhecimentos e habilidades, resultado preliminar da prova de título, tudo isso é dia 30/10. Legal? Então, a sua redação vai sair com a nota no dia 30/10, e espero que também o espelho esteja aqui, porque não está citado o espelho aqui, né? Porque quando dá o resultado preliminar das questões discursivas, tem de apresentar também o espelho. O que é o espelho, professor? É quanto vão atribuir de nota, o que tinha que fazer naquela discursiva para receber a nota máxima, qual o desconto que teria se não fosse isso, ou seja, aquela orientação que é dada. E esse espelho é feito, né, no sentido de ajudar o avaliador na sua correção. Então, como é que é feito o espelho? Para vocês saberem, ó, esse espelho, que a gente chama de espelho, né? Como é que é feito, né? Então, a gente pega os avaliadores, corrigem algumas amostras, eu estou falando como é no geral, corrigem algumas amostras daquelas redações para ver como é que o candidato interpretou a proposta, e aí vai emitir um parecer a respeito disso. Olha, para receber a nota máxima, ele terá que ter feito isso, aquilo. Se ele não fizer isso, ele vai receber tanto, se desconta tanto, não desconta tanto, desconta isso, desconta aquilo, tudo detalhado. Então serve de orientação para o avaliador e de balizamento para você saber o que você foi descontado.
Então, quando você entrar com recurso administrativo, você tem que ter um espelho para dizer, tá, mas isso aqui eu respondi certo, está dizendo aqui que eu era para, se responde certo ganhar tanto, eu tenho que ganhar tanto. Né? Legal? Aí que você vai contestar. Eu só posso contestar a nota se eu souber como foi corrigida a minha discursiva e quais os critérios exatos, porque os critérios ainda estão um pouco vagos, são 4, a gente vai ver agora, mas eu preciso saber cada proposta como foi avaliada. Eu vou tentar mostrar para vocês isso tecnicamente. Então, como eu posso contribuir com você, né, com a tecnicalidade da brincadeira aqui. Tá certo? Tudo bem aí? Então, a gente sabe que o recurso para as questões discursivas, você colocou na agenda aí, ó, é do dia 31 ao dia 1º. Então, no dia 30 sai o espelho, é o que esperamos, porque aqui eles não botaram o espelho, né? Sai o espelho, o resultado da avaliação, a nota, critério por critério, especificando detalhadamente. E aí você tem esses 2 dias que vai ser uma correria danada, porque vai ter uma demanda muito grande, esteja certo disso. Legal, nós vamos falar sobre isso ainda, sobre essa demanda. Eu quero que você pense não apenas como candidato, mas você pensa como alguém que trabalha na banca que vai ter que atender uma demanda imensa de recursos. E para atender a demanda, eu preciso ter equipe de trabalho. Será que temos? Essa é a dúvida que eu já tenho de imediato hoje olhando essa prova. Tá bom? Porque as demandas vão ser muito grandes. Essa é a minha avaliação. Sobre os recursos, então, aqui enumera quais os recursos que são cabidos no 21.1, tá? Estou indo no edital. Lembra que o edital é o que regulamenta tudo. Lembra que você tem que saber o que está no edital. E tem que saber ler o edital. Ah, mas são 500 páginas, você tem que saber onde é que tem o que importa. Legal, aí é que tá. Tem que saber fazer a leitura do edital. Isso é bem importante. Legal, gente? Por isso que a gente tem que aprender isso. Quem está falando concurso público precisa aprender isso. 21.2 vai dizer o seguinte, para recorrer, o candidato deve utilizar unicamente o sistema eletrônico de interposição de recursos, quer dizer, é tudo feito eletronicamente nesse endereço que está aqui no 21.2, você tem lá no seu edital. Então, o que você vai fazer? Você vai interpor o recurso lá nesse endereço aqui, na área do candidato, disponível a partir da opção recurso, seguindo as orientações da página. A página vai ter as orientações. E o prazo é de 2 dias, sim, o prazo vai ser esse então. Legal, como a gente acabou de ver aí o prazo, né? 2 dias, beleza? Somente serão 21.3, serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes. O que é um termo conveniente? Objetividade e concisão, vai direto ao ponto. E que apontarem as circunstâncias que o justifiquem. Quer dizer, gente, não adianta você ficar fazendo recurso sem ter objetivamente a justificativa. Quer dizer, aqui diz que na correção que eu perdi pontos no item tal. No entanto, a minha ideia está completa, como se vê aqui, papai, então eu estou reivindicando a nota completa. Você vai explicar por que você merece a nota completa de acordo com aquilo que você apresentou na sua redação. E vai dizer, na linha tal e linha tal está lá a resposta ao que foi perguntado. Então está de acordo com a régua, com o espelho que vocês fizeram. Então houve um erro de avaliação. E os erros podem acontecer, sim, não esquece que existem muitas subjetividades na análise de um texto. E é com essa subjetividade que a gente vai brincar na hora do recurso, né? Nós vamos puxar essa subjetividade ao nosso favor, né? Legal? Sempre, gente, existe uma régua de avaliação, mas sempre haverá um componente subjetivo de análise de texto. A régua serve para reduzir a subjetividade na análise de um texto. 21.5, as respostas dos recursos serão publicadas. Outra coisa também importante, no período de recurso não haverá possibilidade de envio de documentação pendente. Não é isso que o recurso é só recurso em relação ao discursivo que você vai expressamente dizer onde está o erro. Por favor, quando você fizer recurso, não vai contar a sua história. Eu estudei tanto, foi tão difícil para mim, eu acho que eu mereço mais. Pode olhar de novo meu texto? Cara, não é assim que se faz recurso. O que você quer que examine? Pensa bem, esse cara vai ter 350 mil recursos para fazer, aí você quer contar uma história? O que o avaliador quer? O avaliador quer um recurso enxuto, conciso, objetivo. Avalie lá o item tal, porque eu mostrei aqui na linha tal e tal e tal, respondo corretamente a isso. Na linha tal também, pum, é isso aí, gente. É objetividade, isso não é para contar. Tem gente que quer contar a história da sua vida. Eu estudei tanto, foi tão difícil para mim, eu mereço uma nota melhor. O avaliador vai dar nota para isso? Também não dá, né? As respostas aos recursos
serão publicadas coletivamente no endereço eletrônico, aí você vai receber essa resposta, você vai entrar lá e ver a resposta, né? A decisão final será soberana e definitiva, então não me manda mensagem perguntando assim, ó, dá para fazer o recurso do recurso? Não, você fez o recurso administrativo, acabou, agora só judicial, então se aqui não rolar, só no pau, aí tem que contratar um advogado para poder entrar no pau, isso vai custar uma grana, legal? Não existindo dessa forma recurso contra o resultado, recurso só na justiça. O recurso administrativo é só um. Se não se der indeferido no seu recurso, não adianta espernear, a não ser na justiça. Para isso que serve a justiça, né? Caberá à FURB, mediante recomendação da banca responsável pela elaboração da prova, anular questões quando for o caso. Quem decide isso é a própria FURB, né? Na hipótese da anulação da questão, essa será considerada como uma resposta correta para todos. Claro, universalizou. Então, se for anulada a questão, benefício da galera toda. Bem entendido isso? Nós estamos vendo regra, é assim que a coisa funciona. Regra por regra. Vamos lá, próxima. Agora assim, ó, aí o candidato me pergunta, prof, eu escrevi 16 linhas, eu passei uma palavrinha e meia, 2 palavrinhas das 15 linhas, e aí o que vai acontecer? Bom, vamos para o edital, né? O edital é que reza tudo. Então, critérios para zerar a redação. É isso que a gente tem que olhar. Tá lá, 9.4. Será atribuída a nota zero a qualquer item ou totalidade das questões discursivas. Então, quando zera a questão discursiva? A, que seja entregue em branco. Bom, óbvio, né? O cara entregou, não fez, zerou. Que não respeite o número mínimo de linhas. Então, se fizer 9. Se fizer 9, anulou. Ou exceda o número máximo de 15. Excedeu 15, ferrou. Mas eu botei uma palavrinha. Se você botou uma palavrinha, você deu 15. E agora? Mas a gente só considera a linha aquilo que passa da metade. Bom, aí a gente cai na subjetividade, aí não sabemos. Legal? Então não dá para marcar A ou B na alternativa, aí a gente não sabe. Mas o que está aqui, e é o que vale, que se passar 15, zera a redação. Se você escreveu 16, é passível de zerar a redação, porque está aqui. Né? Agora, que fazer? Que fazer? Está aqui escrito, né, gente? Como é que você passou 15? A pergunta que eu tenho que fazer a você é, por que se é de 10 a... Cara, a primeira aula que eu dou desse troço é assim, ó, é de 10 a 15, então, ou é de 10 a 15. Aí brasileiro, ele quer relativizar a regra, ele quer fazer uma regra pessoalizada. Gente, isso aqui é um concurso de massa, 70 mil inscritos, gente. Eu não posso fazer uma regra para cada candidato. O brasileiro não gosta de regra, é impressionante. Ele quer botar a regra dele. É a mesma coisa que cardápio. Brasileiro vai num restaurante cardápio, ele quer pegar, eu queria o arroz do prato 1, mas o feijão do prato 2 e a salada do prato 3. Ele quer montar o cardápio dele. Não, mas já está pronto, por que está no restaurante industrial? Ele tem o cardápio 1, 2, 3, escolhe 1, 2, 3. Não, ele quer fazer um misto. A mesma coisa aqui. Mas eu fiz com 16 porque faltou. Cara, se é de 10 a 15, é de 10 a 15. Então, quem faz concurso público tem que saber que isso é muito elementar. Olha, a redação é de 25 a 30 linhas. É 25 a 30, não é 31, nem é 19, nem é 24. Será que é tão difícil entender isso? Por favor, né? Isso aí é disfunção cognitiva, não entender isso, que é óbvio. Legal? Então tem que se ligar nessas coisas, gente, porque se você está fazendo concurso público, existem regras que são elementares. Eu não preciso esperar edital, eu não preciso esperar o professor falar. Tem coisas que a gente sabe. Então, discursiva, redação, funciona assim. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu precisava falar. C, cujo conteúdo versar completamente sobre tema diverso estabelecido. É aquilo que a gente chama de tangenciamento total. Quero escrever uma outra coisa que não tem nada a ver. Geralmente isso acontece porque ele leva uma redação pronta e ele quer meter a redação dele pronta. Me disseram que ia cair um assunto sobre a mulher, então eu escrevi uma redação sobre a mulher, aí caiu uma redação sobre qualquer outra coisa. E ele quer meter a redação da mulher lá. Aí não dá, né, nego? De novo, não quero respeitar as regras, eu quero fazer conforme a minha concepção. Eita! D, que fuja da tipologia, tema ou proposta de questão discursiva. Então, uma tipologia, existe um gênero, nem uma tipo, né? Um gênero de texto. A tipologia é a dissertação, né? O cara escreveu uma poesia, fez um desenho, escreveu uma carta, zero, porque não é uma carta, não é um e-mail,
é uma dissertação expositiva. Tipologia seria isso, mas isso é consagrado por quem está acostumado a fazer discursiva, né? A gente sabe que tem que ter começo, meio e fim, tem que ser um texto com uma unidade, né? Tem gente que não entendeu, quando bota assim um texto contínuo, que apareceu aí numa das exposições. Texto contínuo, o que é um texto contínuo? Um texto que tenha começo, meio e fim, que tenha continuidade. Aí as pessoas se atrapalharam com o texto contínuo. Gente, e uma discursiva tem que ter começo, meio e fim. Isso é o gênero consagrado de uma discursiva numa prova de concurso público. O que é o contínuo? Contínuo porque é um texto que tem começo, meio e fim, uma unidade, não é para responder em tópicos, porque aí é descontínuo, né? Beleza? Bom, segue a vida, ó. Que apresente impropérios. Não pode, né? Eu tô puto com as traças. Aí começa a falar um monte de bobagem, não pode. Desenho, outras formas propositais de anulação, claro. Fica igual o Enem, tá? Então, impropério, igual o Enem, tá? Assim, tem aqui. F, que apresente letra ilegível, aquele chamado hieróglifo, né? Ou a letra personalizada, ou seja, desenvolvida em forma de desenhos, versos com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheio à língua. Bom, portuguesa escrita, ou idioma diverso do português. O cara escreveu em francês, em espanhol. Mas eu fiz para professor de espanhol. Tá, mas a gente está no Brasil, a discursiva tem que ser em língua portuguesa, né? Está lá no edital. Que não seja redigida com caneta esferográfica azul ou preta. Azul ou preta eu escrevi com outra cor. Eu fiz a lápis. Adeus, tia Chica. Não, por favor. Cujo texto seja no todo em parte cópia ou plágio de outro autor. Sim, também, né? Todo em parte, hein? E que apresente qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilita a identificação do candidato. Não pode botar as iniciais, não pode assinar, não pode ter identificação nenhuma. Eu já falei, prova de concurso público não pode identificar, porque o avaliador não pode saber quem é aquela pessoa ali, né? Então, no Enem, a gente recebe 100 redações por dia para corrigir. De onde está vindo aquelas 100 redações, né? Tudo pela internet, tá? De onde está vindo a galera? Não tem a menor ideia. Pode ser do Nordeste, pode ser São Paulo, pode ser do Rio. Não sei, não tenho a menor ideia de onde vem. Tu sabe? Tu sabe? Não. São 100 redações que eu recebo para corrigir diariamente, 3 a 4 minutos para corrigir cada uma. Legal? Então, essa é a vida do avaliador. Beleza? Os critérios. Agora, vamos lá. Vamos chegar ao ponto central. Você está me seguindo. Eu fiz toda uma preliminar aqui, que são as regras, e blá, blá, blá. Bom, agora, vamos lá. A gente vai examinar a proposta de conhecimentos gerais. Na proposta de conhecimentos gerais, eu tenho que examinar essa proposta pelo ponto de vista de um avaliador acostumado em avaliar propostas de redação. Então, eu sei que existem 4 critérios lá. Legal? Que essa redação vale 10 pontos, e que desses 10 pontos existem 4 itens. O primeiro item é 30%, ou seja, em 10, 30% são 3 pontos, o segundo 2,5%, o terceiro 2,5% e 2 pontos o último. Então, quais são esses pontos? Primeiro, atendimento ao tema proposto. O candidato abordou de forma adequada e completa o tema. Quer dizer, se aquilo que está na frase temática, no comando, foi privilegiado e aparece no texto. Eu não vou ainda analisar aqui, no item número 1, a qualidade do desenvolvimento e tal que você aprontou. Não é a qualidade aqui, é apenas saber se você trouxe e mobilizou todos os elementos que estavam na proposta. Portanto, é uma compreensão da proposta. Se você mobilizou todos os elementos, você já tem 3 pontos em 10, tem 30% da nota. Legal? Eu acho que isso aqui até foi um peso muito grande para adequação, para esse atendimento ao tema proposto. Bom, enfim. Mas vai lá, vale 3 pontos. A completude da solução. Então, apresenta uma solução, a solução apresentada pelo candidato é detalhada, abrangente e correta. Eles não dizem que é detalhada, a gente supõe, né? Abrangente e correta, cobrindo todos os aspectos relevantes do problema proposto. Isso vale 2,5 pontos, 25% da nota, 2,5 pontos em 10. E o conhecimento técnico, a solução demonstra um sólido entendimento técnico do tema. Então, tem que ter um sólido conhecimento técnico do tema. Vale 2,5 pontos também. E a correção da linguagem, que aí entra a parafernália da coesão, da coerência, da clareza, enfim, crase, concordância, regência, que vale 2 pontos em 10, tá? Não diz aqui quanto é descontado, isso talvez venha no espelho, espero que sim. Então, quando eu pegar a sua redação discursiva para ver se a nota está coerente, a primeira coisa que a gente faz é examinar e ver os erros que tem e se os erros assinalados pela banca estão corretos, se são aqueles erros mesmo ali. Legal? A gente tem que ver isso aqui, porque isso vale
2 pontos em 10. Ou seja, qualquer 0, não sei o que vai mudar barbaramente a posição de cada candidato. Vocês já perceberam isso. Outra coisa que eu não posso esquecer de dizer é o seguinte: não fala no edital que pode baixar a nota. Legal, se não fala, eles não podem baixar. Porque no CNU consta no edital que pode, inclusive, baixar a nota. Quer dizer, se você pedir um monte de coisa que não é relevante, e eles forem examinar e reexaminar o texto e achar que a sua nota foi superestimada, eles podem baixar. Aqui não fala nada sobre isso, então eles não podem baixar a nota. Legal? Por isso, assim, ó, não tem nada a perder. É essa a ideia. Entenderam? Entenderam? Quando baixa a nota, tem que aparecer no edital. Aqui não diz. Legal? Então, lá onde fala sobre os recursos, não diz. No CNU diz. O CNU mostra claramente que se o candidato pode, inclusive, baixar a nota. Aqui não colocaram isso. Então, se não colocaram, não pode baixar. Entenderam? Você está vendo? Estou fazendo a leitura do edital pelo ponto de vista que ele está acostumado a lidar com essa coisa. Bom, se é isso aqui, então o meu olhar tem que ser esse. Eu tenho que olhar sobre esses 4 aspectos, né? Porque eu vou avaliar. Legal? Bom, vou pegar, então, a proposta em si. O que diz a proposta? Vamos lá. Você está pronto aí? Deixa eu tomar um golinho d'água. Neste contexto, foi sancionada a lei tal, que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares, visando integrar educação e saúde na promoção do bem-estar psicossocial no ambiente escolar. Considerando esse cenário, discuta sobre o papel dos educadores e da escola na implementação de políticas públicas e atenção psicossocial, levando em conta a necessidade de uma abordagem intersetorial entre educação, saúde e assistência social. Então vamos lá. O olhar do avaliador. Quando eu olho para isso aqui, eu vou dizer o seguinte: olha, então o que eu tenho que abordar aqui? Os elementos que estão postos ali, né? Quais são os elementos que estão postos aqui? Papel do educador e da escola, implementação de políticas públicas, atenção psicossocial e qual é a necessidade de abordagem intersetorial, essa palavrinha intersetorial vai ter que aparecer, e aqui, educação, saúde e assistência social. Esses elementos todos têm que aparecer para você receber aqueles 3 pontinhos da adequação. Então, quando você receber a nota, se você não recebeu a adequação nota cheia, você tem que saber quais desses elementos aqui foram subtraídos. Bem entendido? Tá. Agora, então, para receber a nota, eu tenho que falar sobre isso, né? Bom, agora o que eu tenho que propor? A solução para isso também tem que ter, tá? Lembra que você está lá, escrito que tem que ter uma solução? Legal? Serão avaliados o atendimento, tem um proposto, completude da solução, conhecimento técnico, aqueles estão, né? E o título, aquela dúvida do título, né? Nem vai ser avaliado ou computado. Beleza. Bom, então, diante disso aqui, o que a gente vai considerar? Primeiro, é citada uma lei, que é a Lei 14.819, que ela é de janeiro de 2024, assinada pelo presidente Lula. Bom, esta lei que institui a Política Nacional, que, portanto, é algo mais abrangente do que a área da educação, porque a Política Nacional de Atenção Psicossocial não é uma coisa específica da educação. Esta lei, citada na proposta, legal, ela não está no edital, então temos um problema. Mas para aí. Eu não precisava conhecer a lei para poder abordar isso. Por quê? Porque o currículo base do território de Santa Catarina, mais a BNCC, tratam dessa questão. Né? Tratam dessa questão de políticas públicas, atenção psicossocial, levando em conta uma série de componentes, né? Uma questão intersetorial, que é não só a saúde, mas não só a educação, mas saúde. Isso está na BNCC, isso está no currículo base do território catarinense. Então, para fazer a redação, eu que estudei a BNCC e o currículo, eu tenho elementos necessários para construir esse texto sem problemas. Concordo.
Então, esse é o ponto de vista do nosso candidato. Então, o nosso candidato fez o quê? Bom, para concorrer a essa questão que fala, olha só, conhecimento técnico, onde é que eu vou buscar essa tecnicalidade? Em algum desses documentos, porque como é que o avaliador vai avaliar isso? Somente se você buscar alguns desses documentos para dizer o que eles abordam a respeito dessa questão da abordagem intersetorial. Senão, não tem como dar nota de conhecimento técnico. Entendido? Muito bem? Legal? Ok. O problema é o seguinte, agora vem a brincadeira, começa a ficar complicada. O problema é o seguinte, que esta lei específica que é citada na proposta não está no conteúdo programático. Mas o BNCC trata disso, mas a lei não aparece no conteúdo programático. Se a lei não aparece no conteúdo programático, o que acontece é o passível de contestação e até mesmo de anulação, se não no recurso administrativo, até mesmo na justiça. Por quê? Porque há uma questão básica e elementar em quem faz uma prova de concurso público, é ficar restrito ao conteúdo programático. Mas, professor, eu fiz baseado no BNCC, então tudo bem para mim, deu tudo certo, mas não poderia ter citado essa lei. Isso vai criar confusão e vai dar demanda de gente reclamando. Então, o mínimo que eu posso dizer é que essa proposta é equivocada e é uma grande barbeiragem e feita por um professor que pode conhecer muito a área da educação, mas não conhece prova de concurso público. Vai me desculpar, porque a coisa mais elementar para quem vai fazer uma prova de concurso público eu estou fazendo as questões aqui, tá? Questões, uma prova de... O que eu faço? Eu boto na tela o conteúdo programático. Por quê? Porque eu tenho que seguir a risca, senão o aluno vai reclamar. Como assim essa lei aqui que você citou? Esta lei não está no conteúdo programático. Mas, professor, eu citei BNCC, então a pergunta que se impõe é a seguinte, por que é que quem montou não botou a BNCC e não colocou aqui o currículo básico? Por que tem que colocar uma lei que não está no conteúdo programático? Por quê? Porque não sabe fazer prova de concurso público. É a única resposta que eu encontro. Ou seja, isso aqui é passível de contestação, inclusive no Ministério Público. E eu vou trazer aqui um advogado, um vídeo que eu vou fazer quinta-feira, portanto você já está convidado, quinta-feira às 19 horas, legal? Um vídeo com um advogado para falar sobre isso aqui, porque realmente não tem condição, gente. Isso aqui é básico, tem que estar. Se a lei não está, não foi primeiro, não adianta você subjetivar. Não, mas o currículo aborda essa questão dessa transversalidade. Não importa, a lei não está lá. E se a lei não está, há um problema. E quem elaborou isso está criando um problema para a própria FURB. E tenho convicção que foi um professor da própria FURB que não sabe fazer prova para concurso. Vem cá, faz umas questões legais aqui. Só pode ser. Uma questão legal para discursiva. O cara me coloca uma lei que não está no conteúdo programático, gente. Isso é uma barbeiragem horrorosa. Passivo de anulação, passivo de contestação, inclusive na justiça. Nós vamos ver, vamos melhorar isso, vamos ver, vou trazer um advogado aqui para discutir isso, não sou eu que vou discutir, mas é isso que ele vai dizer, tenho certeza, ou quase certeza. Muito bem, mas prof, ainda assim não estou comentando, vou dar um outro argumento para você. Agora eu vou dar um outro argumento, agora me irritei, vou dar um outro argumento para você. É simples, olha só. Se eu levo em consideração que essa lei pode aparecer numa prova, mesmo não estando no conteúdo programático, porque indiretamente ela se liga ao que dizem documentos que estão no conteúdo programático, então eu vou dizer para vocês o seguinte, basta colocar no conteúdo programático aqui, no edital, a Constituição Federal. Por quê? Porque a Constituição Federal é a lei maior, todas as outras estão subordinadas à Constituição Federal. Então bota a Constituição Federal e aí o resto está ali, subordinado a isso, fica subentendido. Não é assim que funciona. Até porque, para que serve o conteúdo programático? Para orientar o candidato nos seus estudos. Aí o candidato vai pegar uma questão discursiva e cai em uma lei que ele nunca viu, que ele não sabe, que não está no conteúdo programático. Qual é o problema? Quem elaborou a questão? Não é possível, gente. Isso está completamente equivocado. E isso fecha com as reclamações que eu tenho ouvido de que esses documentos que estavam no conteúdo programático foram pouco citados na prova. Eu não analisei a prova para saber, estou indo pelo que os alunos disseram, e você vai me dizer se isso está certo ou não, entra na descrição do vídeo aí e fala sobre isso, legal? Estou deixando também na descrição do vídeo para vocês o meu grupo do WhatsApp,
de alunos da Secretaria de Educação para a gente pôr essas coisas em discussão. Legal? Por quê? Porque a gente tem que preparar exatamente esses recursos administrativos, que vai ser uma correria do cão, danado, lá, de gente fazendo recurso, já que pode fazer recurso para pedir nota e não pode perder nota. Então todo mundo tem que entrar para ver se vai rolar ou se não vai, por óbvio, né? Porque qualquer 0, não sei o que vai funcionar. Eu vou pegar um outro exemplo para a gente encerrar o vídeo. Eu olhei as outras propostas também, as específicas, né? E eu peguei lá, por exemplo, da área da matemática, se não me engano é isso, que havia uma conta para fazer, mas tinha que explicar aquilo por meio de um texto. Não esquece que é um texto, discursivo é um texto, né? Mas havia uma conta. Eu não duvido que muita gente só tenha entregado a conta. Não duvido mais nada, né? Porque mal formulado tudo, né? Bom, aí a conta, eu pergunto o seguinte, bom, era uma conta, uma conta que tinha que ser feita, e aí eu pergunto assim, tá, e a solução? Não está no edital ali que tem que ter uma solução, tem que ter um problema. Ah, bom, a solução é o resultado da equação que foi proposta, do problema matemático proposto. Legal. Então, quem respondeu certo ganha 2,5 pontos, que é o total, né, de nota da solução, 2,5 pontos. E se respondeu errado, ganha 0. Então, não tem subjetividade ali. E o que é um conhecimento técnico? O conhecimento técnico é se tecnicamente ele fez o caminho correto da conta. Isso seria o conhecimento técnico. Mas na hora da solução, então você não tem como relativizar nada da solução. Ou é 0, ou são 2,5 pontos. Legal? Moral da história. Cara, muito mal pensado. Ou seja, se você vai propor uma conta, você precisa ter outro critério para corrigir esse texto. Né? Outros critérios de correção. Como assim solução? Solução tem que ter um problema. O problema é a resposta aqui. Ah, bom, então, ou ganha 2,5 pontos ou não ganha nada. Ou acerta ou não acerta. Muito mal pensado. E aí que vem o outro problema. A demanda de recursos administrativos que isso vai gerar. Quer dizer, por quê? Porque é uma prova que não teve filtragem correta de prova de concurso público, feita de maneira amadora. E aí vem o meu medo. E qual é o meu medo? É que essa correção não seja bem feita, porque, pelo visto, são pessoas que não têm grande expertise na área de concurso público, e vão corrigir direito essas redações. Agora, olhando essa proposta aqui, eu já começo a temer por tudo. Legal? Então, esse é o meu lugar, é o que eu posso contribuir para essa discussão, que é muito complexa, e a gente tem que criticar as bancas, sim, e tem que exigir das bancas que elas respondam aos editais, sim, porque esse é um direito nosso de cidadãos. Então, o concurseiro não pode ser tratado como, sabe, pega aí, fica quieto e... Não, você tem que ter direito a divergir, desde que a divergência seja concisa, objetiva e técnica. E é assim que você tem que fazer quando for elaborar esse recurso administrativo. Então, se você entrar no meu grupo, eu vou fazer recurso administrativo, evidente, né? Mas quem entrar no meu grupo, eu vou dar preferência para examinar preliminarmente para ver se é possível, né? A gente vai olhar, é possível, dá? Então, aí a gente vê, mas essa análise preliminar ela não é cobrada, legal? Então, para você ter preferência no atendimento, entra lá no meu grupo do WhatsApp, porque aí lá eu vou reunir a galerinha que está interessada e é eles que eu vou dar atenção, até porque eu não terceirizo isso, só eu que trabalho. Legal? Então, não, tem gente aí que tem equipes, né? Não gosto de equipe, não, eu que faço, tá? Eu faço restrito, atendo alguns alunos, é isso que eu faço, mas esse atendimento é isso, quem está acostumado, fez curso comigo, sabe disso, é próximo, eu tento entender seu problema, é assim que eu trabalho, de maneira artesanal. Beleza, galera? Então, anota aí que você tem esse recurso administrativo para fazer lá dia 31, dia 1º de novembro e 31 de outubro. Manda aí, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, vê meu grupo no WhatsApp e não esquece de dar um joinha, um ok, um bacana, fazer tua pergunta e mandar esse vídeo pra galerinha que fez a prova aí e faz correr esse vídeo aqui, eu quero ver. Tamo junto aí? Abraço pra vocês.